Sabe, existe uma condição espiritual que é, nossa, muito perigosa. E o pior é que ela chega de mansinho, sabe? Quase sem a gente perceber. A pessoa tá lá, continua ativa, servindo, fazendo tudo, mas por dentro, o fogo já era, já se apagou. Pois é, vamos pensar nisso um pouco. A pergunta que fica, e que é o centro de tudo aqui, é um verdadeiro paradoxo, né? Será que é possível fazer tudo certinho, mas no fundo está completamente errado? Vamos ver como é que isso pode acontecer. Bom, para a gente conseguir entender esse paradoxo na prática, vamos olhar para um estudo de caso bem específico, a igreja de Éfeso, lá do livro de Apocalipse. Sério, o caso deles é um retrato perfeito desse perigo que fica escondido. Agora, olha só que interessante o currículo dessa comunidade. Era de dar inveja. Jesus mesmo, quando fala com eles, elogia o trabalho, o esforço, a perseverança. Era uma galera trabalhadora, sabe? Firme na doutrina. Eles não toleravam o erro, sacavam na hora quem eram os falsos líderes e ainda por cima aguentavam um tranco sob pressão. Impressionante, né? E aí é que tá o ponto crucial da coisa. Pensa bem, se fosse hoje em dia, todo mundo ia olhar para uma comunidade assim e falar: nossa, essa igreja é perfeita. Não tinham que botar defeito, pelo menos não do lado de fora. Tudo parecia exemplar. Só que a avaliação não para por aí. Existe um olhar que vai muito além da superfície, sabe? Um olhar que não se importa só com o que está sendo feito, mas com o porquê. E é exatamente aí que a história toda muda de figura. E então, vem essa frase. Uma frase que, nossa, vira tudo de ponta cabeça, tem um peso gigantesco. Tenho, porém, contra ti. Mesmo com toda aquela aparência de perfeição, tinha um problema seríssimo lá dentro. Eles tinham abandonado o primeiro amor. E atenção aqui, não abandonaram o trabalho, nem a doutrina, abandonaram o motivo. Tá, mas o que é esse tal de primeiro amor, afinal? Pensa naquele comecinho de tudo, sabe? Quando tudo é novo, quando existe uma fome, um prazer genuíno em se conectar com Deus. O tempo dedicado não era uma obrigação, era um desejo. A busca não era um peso, pelo contrário, era o que alimentava. Essa comparação aqui deixa tudo muito claro, né? Olha a diferença. O que antes era puro desejo, vira obrigação. O que era relacionamento, vira só atividade. O prazer dá lugar ao esforço. E aquilo que antes alimentava, agora é um fardo. É assim que acontece. Com o tempo, a rotina vai tomando conta, as atividades aumentam, e quando a gente menos espera, o relacionamento murchou. E quer saber qual é a parte mais perigosa disso tudo? É que por fora pode parecer que está tudo funcionando, que é uma beleza. As engrenagens continuam girando, as tarefas são feitas, mas por dentro, o motor, a paixão, já não é mais a mesma coisa. Mas, felizmente, a história não acaba no problema. Existe um caminho de volta. E o mais interessante é que a solução não é nenhum bicho de 7 cabeças, nenhuma fórmula misteriosa. É uma receita bem simples, clara e direta. Olha só como funciona essa rota de volta. São 3 passos bem definidos. Primeiro, lembra. É olhar para trás, para o começo, para aquilo que já foi vivido. Segundo, arrepende-te, que nada mais é do que reconhecer que houve um distanciamento, que a paixão esfriou. E por último, retorna. Simplesmente volte a fazer as coisas simples de um relacionamento de verdade. Então, veja bem, não é uma fórmula mágica, complicada, mas isso é fundamental, requer uma decisão. Não é uma coisa que acontece por acidente, sabe? Exige uma escolha, uma intenção. Ok, mas vamos trazer essa lição lá de trás para os dias de hoje. Por que essa mensagem ainda é tão importante, tão relevante para a gente agora? Vamos refletir um pouco. Quantas pessoas hoje em dia não estão exatamente nessa situação? Superativas, mas frias por dentro. Estão sempre presentes, mas totalmente distantes. Liderando, fazendo, acontecendo, ensinando, mas sentindo um vazio danado. Estão de corpo presente em todo lugar, mas o coração, a mente estão longe. Fazendo muito, mas sem sentir prazer nenhum. E o pior, talvez até achando que está tudo certo. Esse gráfico aqui deixa uma coisa muito clara. É um princípio fundamental. Para Deus, o relacionamento sempre vem antes do serviço. A atividade por si só não impressiona. O que se busca é amor, é conexão. Uma vida ou uma comunidade saudável de verdade não é só aquela que faz um monte de coisa, mas sim aquela que ama de verdade. Porque, pense bem, quando o amor, que é a fonte de tudo, se perde, as consequências são inevitáveis e devastadoras. A alegria, que era espontânea,
simplesmente some. E aquilo que antes era um prazer, de repente vira um esforço constante só para manter as aparências. O que um dia foi leve se transforma num peso, numa obrigação sem vida nenhuma. Até que no fim, e talvez esse seja o estágio mais perigoso de todos, tudo vira só rotina, uma casca vazia, um movimento sem nenhum significado. Isso tudo nos leva à nossa conclusão, ao pensamento final que amarra toda essa nossa conversa. Para a gente fechar, a grande ideia é esta. O que se faz é importante, claro que é, mas nunca vai tomar o lugar de quem se é. Mais importante do que servir é amar, porque no momento em que o amor volta para o lugar certo, a vida espiritual de verdade, aquela autêntica, volta junto. A questão final, então, não é sobre performance, é sobre presença.